Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso 34º dia e vamos falar hoje sobre as paredes da resiliência. Nós vimos e temos visto uma construção não somente de pensamento, não somente uma linha de raciocínio, mas temos visto o complemento dessa obra. Todos os dias, cada elemento, cada parte da construção nos eleva e nos leva a uma conclusão segundo a vontade de Deus para a nossa própria vida, para a nossa igreja, para a visão que Deus tem entregue a nós como filhos, como servos, como aqueles que foram chamados e escolhidos. E quando falamos da parede da resiliência, falando sobre a resiliência em si, nós vemos que ela é uma habilidade de enfrentar os desafios, adaptarmos às mudanças e de conseguirmos ser fortalecidos de todas as adversidades. Ela nos protege, sustenta e permite que floresçamos, mesmo em momentos difíceis. E vemos que ontem falamos sobre a armadura, né? E essa armadura nos permite entrar em guerras, nos chama, né? Deus nos chamou para guerrearmos, para lutarmos. E durante uma luta, e principalmente durante um processo de construção, porque essa construção, ela é sim uma luta espiritual, ela é uma luta entre a carne e o espírito, entre o que Deus nos chamou para fazer e aquilo que o diabo não quer que nós façamos, uma luta de entendermos a vontade de Deus para nós e de nos opormos a tudo que o diabo fala que nós somos. O diabo tenta destruir a nossa essência, a nossa característica principal, o nosso DNA. Né? A imagem que nós refletimos é a de Cristo, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer destruir isso de nós. Então, a resiliência ela é extremamente importante. Principalmente quando nós já estamos, como esse jejum são de 40 dias, principalmente quando nós estamos caminhando ou entrando na parte final desse processo da construção, entrando na parte final de um processo de libertação, entrando na parte final em um processo de mudança de nível, de uma construção também profissional, acadêmica. Quando nós estamos chegando no final, são os momentos mais difíceis, porque nós já estamos desgastados, estamos sem força na maioria das vezes, porque entregamos o máximo de nós para chegarmos onde estamos. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Nós vemos aqui que nós temos que nos gloriar nas tribulações, nas próprias tribulações. Nós temos que entender que todos nós que fomos chamados a realizar uma obra para o Senhor, uma construção para o Senhor, ou que nós queremos melhorar, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter enfrentamentos, nós vamos ter guerras. E aí nós vemos, como por exemplo o dia de ontem da armadura, que nos prepara para essa guerra. Nós encerramos ontem falando sobre o capacete da salvação e a esperança que nos dá. A salvação nos dá esperança. E essa esperança, ela vem da tribulação, na maioria das vezes. Se não, 100% das vezes. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Quando nós estamos achando dificuldades, nós temos que perseverar na palavra de Deus. Como nós falamos ontem também, a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a perseverança é pegar a palavra de Deus, escrever em nosso coração e perseverar, lutar, ir para cima. Porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo. O alvo é Cristo como pessoas que nós queremos ser, a forma como nós queremos agir, a forma como nós queremos viver, é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Por isso que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso alvo. E Cristo também é o nosso alvo quando nós falamos do objetivo final de toda obra. Toda construção tem um ponto final. Qual é o objetivo final da construção? Cristo. Por que Cristo?
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nosso alvo é Cristo. A nossa construção é levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas a permanecerem em Cristo, levar as pessoas a conhecer mais e mais e mais de Cristo. Então, as tribulações produzem em nós a perseverança, porque nós olhamos e falamos, se o nosso alvo é Cristo. E Hebreus capítulo 12 fala que Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obediência através das dores. Nós olhamos e entendemos, a perseverança ela está vinculada à obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus com fé, crendo que Ele existe, como diz Hebreus 11:6, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele exista. Então, quando nós temos fé na palavra de Deus, como eu expliquei ontem, a questão da fé, perseverando, ou seja, obedecendo, porque não importa a realidade, não importa o que nós estamos vendo, não importa nada disso, importa que nós estamos obedecendo. Isso vai nos gerar experiência, que é o que a palavra de Deus diz. Tribulação produz perseverança, perseverança é experiência. Porque a experiência é o resultado da obediência. Quando nós obedecemos e buscamos obter resiliência em todo esse processo, nós vamos ver que as experiências se tornarão marcas em nós. O apóstolo Paulo fala também sobre isso. Eu carrego em mim as marcas de quem? De Cristo, que é o nosso alvo final. Cristo foi perseguido, eu carrego em mim essa marca. Cristo foi jurado de morte, eu carrego em mim essa marca. Cristo também, nas suas dores de obediência, foi ao deserto. Eu também tenho essa marca. Cristo, ele tem as marcas de obedecer até a morte de cruz. Eu tenho em mim essa marca, porque se for necessário morrer por amor a Deus, eu vou morrer. E isso, essa resiliência de olhar e falar, tudo que eu estou fazendo não está trazendo uma construção ou resultados aqui na terra, como ouro, prata, dinheiro, fama, glória, status, poder, nada disso. Isso nos traz como pessoas, seres humanos, carnais, frustração, desânimo. Mas quando nós olhamos para as experiências da obediência e vemos, como nós temos visto, pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, pessoas alcançando a libertação verdadeira, genuína, se libertando não somente do mundo, mas se libertando de falsos profetas, falsos mestres. Quando a palavra de Deus diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, esse ladrão não é o diabo em si, é o diabo através dos falsos profetas, mestres, pastores, apóstolos, evangelistas. Então, quando nós temos essas experiências de carregarmos em nós as marcas de Cristo, através da perseverança que vem pela obediência dentro das tribulações, isso vai gerando em nós esperança, porque nós olhamos e falamos, vai valer a pena, já está valendo a pena, tem valido a pena e vai continuar valendo a pena. Então a resiliência, ela tem o seu desenvolvimento, falando, usar essa palavra, através da perseverança diante de todas as tribulações, que resulta em nós uma esperança e um crescimento espiritual. Nos dá autoridade e autonomia para olhar para todas as situações e falar o seguinte, eu tenho um Deus que não vai deixar essas situações, essas tribulações, me matar, me destruir, não vai deixar. E isso vai gerar, não somente em mim, mas nos outros, esperança. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu falei aqui, a perseverança, a esperança que vem através da perseverança e experiência, não é pelos resultados carnais de glória, status, fama, poder, dinheiro, nada, não são o reconhecimento dos homens, mas é o reconhecimento de Deus. Nosso trabalho não é em vão, é em Deus, a obra é do Senhor, nós temos que ser abundantes no Senhor. A palavra de Deus diz agora que aqueles que fazem a obra de forma relaxada, é melhor que não façam. Porque o Senhor não se agrada com eles, não se agrada com a vida deles, não se agrada com o coração deles. A obra deles é em vão, porque o coração, a motivação deles não está no Senhor. Não foi feita para o Senhor.
não foi buscando o resultado do Senhor. A abundância não está na obra, a abundância está no resultado da obra, que para eles é o dinheiro, é a glória, é o status, é a fama. E aí a resiliência dessas pessoas está no dinheiro, na glória, no status, na fama. Não está em Deus. Quando a nossa resiliência vem das experiências em Deus, aí sim a resiliência vai nos incentivar a permanecer firmes, dedicados nessa obra, confiando sempre que o nosso esforço não é em vão, porque está no Senhor. Porque o resultado final é Cristo. Como eu disse, o apóstolo Paulo falou, nosso alvo é Cristo, vou avançar, ninguém vai me deter, ninguém vai me parar, nada vai me parar, porque o meu alvo é Cristo. E esse fervor que eu tenho quando eu falo sobre isso, é o poder da resiliência. Por todas as experiências que eu tenho tido em toda a minha vida, desde a minha infância eu tenho tido experiências com Deus, principalmente nessa área de resiliência, de olhar e pensar, Deus, tudo que eu estou fazendo parece que é em vão, tudo que eu estou fazendo parece que é em vão, nada tem dado certo, nada vai dar certo, por quê, por quê, por quê? Cadê os resultados? Aonde, Senhor? Eu quero ser usado. Puxa, eu estou orando, eu oro todos os dias, eu jejuo, desde criança eu jejuo, oro em línguas, tiro madrugadas para falar com Deus e fico acordado às vezes até 4, 5 horas da manhã. Quantas vezes eu passei a noite acordado e ia direto para a escola e chorava a noite inteira buscando a Deus, falando, Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser usado, eu quero que as pessoas venham ser transformadas através da minha vida. E tudo isso eu olhava ao redor e não via isso, não via isso. Não via essas mudanças, não via essas transformações, não me via sendo usado. E além disso, dentro da igreja ainda tive experiências terríveis com pessoas, com pastores, evangelistas, mestres, profetas, tantas situações. E eu olho para mim ainda, não chega nem perto de tudo que os meus pais viveram, que os meus avós viveram, que outras pessoas tão grandiosas em Deus, apóstolo Paulo, Pedro, todos os discípulos, Filipe, cara, esses homens e outros na história da igreja, como John Wesley, George Whitefield, que eles buscavam, meus queridos, eles buscavam ser apedrejados, eles não se conformavam em ser aceitos tão facilmente. Se eles estavam sendo aceitos facilmente, eles achavam que estavam fazendo errado, porque eles olhavam para Cristo e as marcas de Cristo. A resiliência deles vinha em todas as tribulações, em todas as dificuldades. Eu já falei sobre isso na igreja, que em determinado momento, John Wesley, pregando em praça pública, chorava e falava, Deus, as pessoas estão aceitando muito fácil a palavra. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos fazendo de errado? Porque a palavra não está confrontando o pecado, não está trazendo temor, não está trazendo mudança genuína, está trazendo conforto, está trazendo uma aceitação muito calma, muito pacífica. E isso nós vemos nos nossos dias. As palavras hoje são muito dinheiro, você vai ficar rico, você não vai ter dificuldade, você não vai... Não! Quando nós pegamos o livro de Mateus, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que eu acho que todos nós deveríamos começar por eles. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o capítulo 4, 5, 6 de Mateus, vamos para Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e depois nós vamos explanando para o resto da Bíblia. Quando nós olhamos para o capítulo 4, 5, 6, nós vamos ver Jesus trazendo meio que um resumo do Evangelho, falando sobre as dores, dos princípios das dores no final, no fim dos tempos, falando das perseguições, mostrando o resultado do que é verdadeiramente obedecer a Deus. E mesmo assim, nós vemos aqui essa resiliência, esse poder sobrenatural, essa força nas experiências com Deus, como nós somos fortalecidos em Deus. E aí nós vemos aqui Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, dizendo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Porque a resiliência ela é fortalecida quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e que nos renova e nos capacita a enfrentar os desafios da vida. E o exemplo que eu estava dando de John Wesley, eles estavam em praça pública e ali ele clamando a Deus para voltar a ter as experiências das perseguições,
Não somente uma perseguição vã, não, mas uma perseguição de, olha, isso que vocês estão falando, esse amor que vocês estão pregando, essa mudança que vocês estão falando que é possível, nós não queremos, porque isso daí exige sacrifício, nós não queremos sacrifício, isso daí exige uma entrega, nós não queremos entregar nada, nós não queremos deixar nada nas mãos de Deus, nós não queremos isso, nós não queremos entrar nessa construção em Deus. Era esse impacto que eles queriam gerar. E ele não estava tendo, e então um dos jovens recebe uma pedrada na cabeça e ele morre ali. E então John Wesley e alguns outros homens, como George Whitefield e outros que estavam ali presentes, dobraram os joelhos enquanto eram apedrejados e glorificavam o nome de Deus. Agradeciam a Deus. Meu querido, esse amor, esse fogo incessante da resiliência nos faz perseverar, nos faz continuar dentro da vontade de Deus, buscando 100% a Deus, buscando a Deus em todos os momentos, em todas as situações, não importando as adversidades, porque não importa o que está do lado de fora. O fogo, a resiliência, as transformações, elas vêm de dentro para fora. As mudanças vêm de dentro para fora. O que determina a nossa vida não está do lado de fora. O que determina a nossa alegria, a nossa paz, a nossa força, a nossa perseverança, a nossa fé não está nas coisas de fora, está de dentro, está dentro de nós, com o Espírito de Deus, como diz em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 19, nós somos templo do Espírito, nós somos a habitação do Senhor. Nós somos habitação, nós somos o corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não somos o corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então tudo que vem de nós, vem de dentro para fora. Quando o salmista fala, eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. A palavra de Deus, quando ela entra em nós e ela é confirmada em nosso espírito, escrita em nossos corações, ela vem de dentro para fora, transformando tudo. E aí sim, nós nos tornamos, como diz no livro de Mateus, sal da terra e luz do mundo, porque vem de dentro para fora. Não espere as situações do lado de fora mudarem, se transformarem. Espera no Senhor, renova suas forças no Senhor. Suba, eleve os seus olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor. Espere do Senhor, não espere das situações, espere do Senhor. Não busque resiliência no mundo, no dinheiro, não busque resiliência no Senhor. E eu quero fazer oração agora, para que nós venhamos ter a resiliência de primeiro buscar a resiliência em Deus, e depois alcançar a resiliência em Deus. Fica firme, meu querido. Não olhe para as situações, não olhe para as adversidades, não olhe para tudo que você tem enfrentado. Não olhe, olhe para o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós buscamos a força para superar as adversidades. Que essas paredes da resiliência venham ser firmes e flexíveis, nos ajudando a enfrentar os desafios com coragem e esperança. Senhor, que essa resiliência venha fluir de dentro de nós para fora. Que nós venhamos alcançar essa resiliência para outras pessoas também. Que a nossa resiliência venha ser a resiliência de outros. Que todas as dificuldades que nós temos enfrentado, as pessoas venham olhar para nós e falar: Senhor, quão extraordinários são os seus caminhos, quão imutáveis são os seus juízos e as suas palavras, eles são verdadeiros os seus juízos. Que as pessoas vejam em nós a esperança da glória, que essa esperança, essa transformação extraordinária venha através da resiliência, do poder da resiliência em tantas vidas, através da nossa vida primeiro. Nos dê a resiliência, Pai. Nos dê, Senhor, a fé para alcançar essa resiliência, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter os firmes fundamentos em nós, que nós venhamos alcançar os firmes fundamentos da sua palavra em nós, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Permaneça firme e forte na esperança. Permaneça firme e forte na glória, na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Fique com Deus.